Bom, boa noite a todos. Meu nome é Lucas e eu vou fazer um vídeo bem rapidinho para explicar o trabalho de análise e desenvolvimento de sistemas referente à matéria de modelagem de banco de dados em MySQL. Tá bom? Esse vídeo ele vai ser curto, vai ter 4 minutos, então para os professores o tempo de avaliação é esse. Após isso, eu pretendo continuar com as explicações mais aprofundadas a respeito do projeto, tá? Porque eu me esforcei, eu acho que tem um esforço envolvido e para mostrar um pouco uma visão de regra de negócio, tá? Mesmo que seja bem simples, eu acho que é uma forma de exercício que ficaria muito legal, tá bom? Vamos lá. Bom, aqui temos algumas tabelas já mostrando. Eu tô olhando pro lado porque o monitor tá aqui do lado, tá? Então temos algumas matérias como notas, matérias, aluno, turma aluno, matrícula, TBL, cursos, matéria curso, tipo graduação, professor matéria curso e professor. Deu pra ver que eu abusei bastante da NN, então eu acho que principalmente por conta do modelo da regra de negócio vai ficar bem legal de se mostrar e exercitar com inner joins e afins. Certo? Bom, aqui temos o modelo lógico, tá? Então, eu acho que fica bem mais claro, enfim, mostrando o todo do banco, tá? Então, por exemplo, eu quis atrelar o aluno a uma matrícula para que um aluno pudesse estar matriculado em mais de um curso, certo? Assim como também pudesse ter notas de diferentes cursos. Então, tem outras questões, como por exemplo, um aluno ele pode estar matriculado em um curso, poder estar matriculado em mais de um curso, usando uma constraint dupla, a gente consegue restringir esse tipo de coisa. Ou seja, aqui eu tenho um curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Eu não posso matricular o mesmo aluno duas vezes, né? Assim como na tabela notas, que é uma NN para notas, a gente só consegue atrelar uma matrícula a uma matéria curso, né? Então a gente não consegue burlar isso por conta da regra de negócio do banco de dados. E por último, nós temos, já dei spoiler mesmo, temos aqui o nosso banco de dados físico, tá? Eu vou dropar aqui. Tem um winner aqui para mostrar as notas dos alunos, mas assim, eu quero mostrar, não mostrou todos os logs, mas sim, executou tudo. Tem uns errinhos aqui, mas foi da hora que eu estava fazendo o banco de dados, tá? Bom, aqui se diz respeito à tabela alunos, mas eu quero mostrar o Inner Join funcionando na prática. Esse é basicamente o inner que se deve fazer para a gente buscar um aluno. Então, a gente consegue buscar o aluno. Bom, disclaimerzinho rápido, tá? No trecho eu falo que eu estou buscando alunos, e não estou buscando alunos, estou buscando as notas dos alunos. Então, basicamente isso. Peço desculpas aí pelo errinho e sigam com o vídeo. O nome do curso, eu coloquei errado, eu deveria ter colocado o nome da matéria. Não, tá aqui, nome da matéria e a nota final, certo? Então, acredito que seja isso. Então, basicamente, daqui pra frente, o vídeo vai ser explicações mais práticas, tá bom? Obrigado, professores, e me esforcei muito no trabalho. Se vocês quiserem continuar para entenderem qual foi a minha lógica, passar um feedback, acredito que vai ser também muito engrandecedor, tá bom? É isso. Bom, continuando aqui, a gente consegue ter um pouco da noção do banco, porque ficou muito grande, cara. O que cada tabelinha faz, bom, a gente consegue ter um grande controle. E por que eu fiz o banco assim, dessa forma? Eu fiz o banco visando um possível sistema de escola que seja bem mais complexo. Porque a gente tem coisas que restringem tanto professores de não poderem lecionar uma mesma matéria de um mesmo curso, ou seja, o professor ele não pode lecionar a matéria no curso duas vezes, sabe? Então, um professor ele não pode lecionar dois cursos de uma mesma matéria. Aliás, ele não pode lecionar dois cursos iguais, idênticos de uma mesma matéria. Ou seja, se o professor ele leciona algoritmos de uma matéria, ele não pode lecionar algoritmos novamente de uma mesma matéria para evitar duplicatas e inconsistências no banco de dados, tá? Mesma coisa aluno. Como eu falei, aluno ele tem uma matrícula para cada curso que ele faz. Ou seja, se para cada curso ele tem uma matrícula, a gente pressupõe que ele possa ter matrículas em mais de um curso, da mesma forma que a gente pressupõe que ele também não tenha matrículas no mesmo curso.
porque restringe. A gente tem uma constante dupla que restringe esse tipo de coisa. Enfim, da mesma forma que não podem ter duas turmas de um mesmo curso, duas turmas correlatas iguais de um mesmo curso, porque uma turma ela é composta de um período A até um período B. Então vamos supor, uma faculdade, né, Unifecaf, temos o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, que ele se inicia em março de 25 e termina no segundo semestre de 2027. Ou seja, só temos uma turma que ela é composta do período A até o período B, certo? A partir disso, não é a mesma turma, é outra turma. Ou seja, a gente conseguiu restringir isso também a partir de uma lógica aplicada no banco de dados. Tá? É importante salientar que eu fiz isso para conseguir demonstrar como que nós conseguiríamos restringir esse tipo de regra já diretamente no banco. Mas nós temos que tomar cuidado, pois os bancos de dados não são otimizados, vamos por assim dizer, o suficiente para que a gente fique colocando e aplicando muita regra de negócio. Nesse momento do vídeo, eu vi que esqueci de explicar de uma forma mais técnica o porquê de não ser uma boa prática ter regra de negócio aplicada em um banco de dados, seja com triggers ou procedures. Então, tem dois motivos principais que é óbvio, basicamente minha opinião, tá? Bom, antes, eu quero fazer um disclaimer que é regra de negócio se diz respeito à regra de negócio como um todo, tá? Já a lógica se diz respeito ao processamento dos dados para que eles se encaixem nessa regra de negócio e que sejam formatados para atingirem o nível do banco, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro motivo é, apesar de um banco ser basicamente uma linguagem de programação, primeiro motivo, apesar de um banco de dados ser uma linguagem de programação, ou seja, é completamente possível a gente programar em MySQL, eles não são otimizados o suficiente para a prática. Colocar triggers e procedures em excesso, importante dizer que em excesso, no banco, pode afetar a principal funcionalidade de uma base de dados. Ou seja, buscar dados, né? É óbvio. E o segundo motivo é que, além de prejudicar o desempenho quase que diretamente, temos também a possível ocorrência de precisar migrar um banco de dados para o outro. Ou seja, como exemplo, migrar de MySQL para SQL Server ou Oracle. Ou seja, basicamente, se a lógica estiver intrinsecamente ligada ao banco de dados, o que seria somente migrar as tabelas de um banco para o outro, vira um problema de adaptação de lógica, já que seriam duas linguagens completamente diferentes. E essas linguagens, elas processam e funcionam de forma diferente. Bom, será basicamente como migrar de uma linguagem de programação para outra. A única diferença é que pode piorar o desempenho, já que são duas linguagens de programação diferentes, né? E além de uma urgência maior, já que sistemas e microserviços eles podem cair. O banco de dados não. Ou seja, o cuidado ele tem que ser muito maior nesse caso, nesse sentido. Por favor, me corrija se eu estiver falando caca, deixa aí nos comentários, por favorzinho, tá? Mas eu acho que é isso que eu tinha falado dos alunos, e tem os professores não podem lecionar duas matérias do mesmo curso, como eu havia dito. Temos tipo de graduação relacionada ao curso, tá? E eu acho que no mais, enfim, notas. Eu acho que essa aqui é a tabela mais legal, porque podemos ter. Vamos supor um aluno muito lelé das ideias quer fazer duas matrículas num curso de ADS, uma no primeiro e uma no segundo semestre. Esse aluno lelé, ele pode ter
essas duas notas acionadas. Ou seja, vamos supor, tem algoritmos e algoritmos no segundo semestre, tá? Algoritmo, mesmo nome. Ele pode, a partir dos IDs diferentes da matrícula dele, ter essa mesma nota na tabela de notas, né? Mesmo que seja o mesmo curso, ele tem duas matrículas diferentes, então ele pode acionar duas notas diferentes, tá bom? Eu acho que no mais é isso. Eu agradeço aqui bastante a participação. Dá pra ver que ficou um pouquinho bagunçado esse INER. Eu deveria ter adicionado mais campos. Pronto. Aqui apareceu o nome do curso, o nome da matéria e a nota final, certo? Então, acho que a partir disso a gente consegue ter uma noçãozinha breve do que é esse banco de dados e por que eu montei ele dessa forma, tá bom? É isso, obrigado, agradeço muito a participação de vocês e, por favor, me deem boas notas. Brincadeira. É isso, bye bye, boa noite. Já são meia-noite e 37, mas eu gostei muito de fazer esse trabalho. Eu só tive tempo de fazer agora por N motivos, mas espero que tenha ficado legal, tá bom? Beijão, beijos e abraços pra vocês. Tchau, tchau, até mais.